Romanos 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Vamos agora para 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo 2, versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Por último, um versículo apenas em Apocalipse. Capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Nos trechos em que lemos, nós encontramos 3 nomes, 3 pessoas. Nós vemos primeiramente Romanos capítulo 5, versículo 12, Deus falando de Adão. Diz aqui, por um homem entrou o pecado no mundo. Adão foi o pai de toda a nossa raça. Ele foi criado por Deus na sua inocência, mas ele desobedeceu a Deus, como também sua mulher. E, como nós lemos, por ele entrou o pecado no mundo. Adão é o pai de uma raça estragada por causa do pecado. Mas nós lemos em 1 Timóteo também de um outro homem, Jesus Cristo. Sabemos que ele era o Filho de Deus, mas também ele era verdadeiramente homem. Não segundo a descendência de Adão em pecado, porque nele não tinha pecado, não havia pecado. Porque o corpo que ele recebeu foi produzido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Então temos o segundo homem sendo apresentado aqui. O último Adão, a Bíblia até fala de Cristo, sendo o último Adão. E este homem agora é o cabeça, é o Senhor de uma nova raça, genealogia de pessoas salvas, que estão sendo compradas para Deus, para não ter as consequências do primeiro Adão. Vamos pensar nisto. E por último nós lemos em Apocalipse. Lá nós encontramos o grande trono branco, o juízo final. Como as pessoas costumam dizer, o juízo final. E lá aparecem as pessoas. João está presenciando, João está vendo. E ele vê que no julgamento, aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu não sei se você vai estar lá. Isto depende de você ser uma pessoa salva neste mundo, de você aproveitar da salvação. Mas, então a outra pessoa
Pode ser você. Eu espero que não. Espero que o seu nome seja escrito no livro da vida, enquanto você ainda estiver vivo. Porque senão, nós vemos aquele que não foi achado inscrito no livro da vida. Foi lançado no lago de fogo. Então, nós somos descendentes de Adão. E sem dúvida de Eva também. Mas nós vemos as Escrituras colocando Adão como o pai da raça estragada por causa do pecado. Não tem nada que possamos fazer para melhorar esta natureza pecaminosa. Não existe nada. O pai pode educar os seus filhos da melhor maneira possível. Os pais não podem arrancar esta natureza deles. Não podem. Não podem domesticar. É uma natureza que ama o pecado. Os pais podem até ser crentes, pessoas salvas, pessoas tementes a Deus. Podem procurar passar isto para os seus filhos, mas eles não podem transmitir a salvação para eles. Eles continuam com esta natureza rebelde, que ama os seus pecados, tem prazer em desobedecer a Deus e a palavra de Deus. Não se comportam como Deus gostaria que se comportasse. Por quê? Porque existe, como diz aqui, por um homem entrou o pecado no mundo. E este pecado, esta natureza passou a todos nós. Por isso que todos pecaram. Mas não é só isto que diz aqui. O pecado no ser humano tem consequências devastadoras em vida e depois da morte. O pecado no ser humano o estraga tanto que muitas vezes tira o sabor da própria vida. Ele pode ter uma família, filhos, ter dinheiro, emprego. Mas esta natureza pecaminosa tem o poder dentro de nós de não ter prazer em nenhuma destas coisas. O sabor, até mesmo o prazer da própria vida perde o seu gosto. O pecador, ele corre atrás de certas satisfações que esta natureza exige. Até ele alcançar, ele tem um sabor aparentemente doce. Mas depois que ele prova, aquilo é como um fel, traz consequências nas suas vidas, traz de sabor para ele. E como eu disse, este versículo vai além do que isto. O pecado traz consequências para depois da morte. A Bíblia apresenta consequências eternas de sofrimento. O primeiro sofrimento, estar longe de Deus. Porque enquanto esteve aqui neste mundo, ele nunca esteve perto de Deus. Nunca teve comunhão com Deus. Ele sempre viveu para atender estes apetites da sua natureza pecaminosa. Ele nunca quis saber de Deus. Ele nunca procurou se reconciliar com Deus. Ele nunca desejou ir morar com Deus. Será que todos aqui desejam morar com Deus?
E eu faço uma pergunta para aqueles que estão respondendo sim. A sua vida já condiz? A sua vida já está regulada com Deus para morar com Ele? Ou seja, você já está preparado? Porque senão não dá certo. Você pensa em morar com Deus simplesmente para não ir para o inferno. Mas a coisa não funciona assim. O céu não é só um escape para não ir para o inferno. Quem vai para o céu são pessoas que um dia desejaram de todo o coração se livrar desta natureza pecaminosa, se livrar da escravidão do pecado, se livrar das consequências do pecado, do domínio do pecado nas suas vidas. Reconheceram que esta natureza, até aquele momento, até aquele presente momento, o estragou. Ele tem remorso, ele tem arrependimentos. Porque o pecado não faz nenhum bem, em nenhum momento, em toda a vida do pecador. Será que você tem constatado isto na sua vida? A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Nós somos descendentes de Adão. Trazemos em nós mesmos esta natureza pecaminosa. Se seguirmos este caminho sem a intervenção divina, seguindo no caminho largo e espaçoso, o fim de todos seria a perdição. Mas nós acabamos de ler do segundo homem. Jesus Cristo. Este veio como propósito de nos salvar das consequências do pecado, já no presente e no futuro. Mas mais do que isso, nós lemos aqui em 2 Coríntios, em 2 Timóteo, o desejo de Deus em nos salvar. O grande desejo, mas não é só desejo. Nós vemos que Deus, Ele providenciou o meio da nossa salvação. E Ele enviou o seu Filho. O Filho igual a Deus. Mas, como nós somos seres humanos, para resolver o problema dos nossos pecados, teria que ser um outro homem. Um homem tem que pagar o preço, tem que pagar pela culpa de outro homem. É por isso que era necessário que a nossa salvação viesse através de um homem. Mas aonde encontrar homem que não tenha pecado? Homem que não seja semelhante a nós? Não existia. É por isso que houve a necessidade do Espírito Santo formar no ventre daquela virgem um homem sem pecado, um ser sem pecado. E naquele corpo, aí sim, o Filho de Deus. Então, em Cristo, em Jesus Cristo, nós temos duas pessoas. Um homem verdadeiro, que nem nós, porém sem pecado, sem esta natureza que leva-nos a pecar. E do outro lado, o Filho de Deus. Unidos numa pessoa só. É aí que vem o grande mistério da nossa salvação. Como isto?
Diz aqui, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Não é simples o pecador ser liberto dos seus pecados. Não é simples. Porque o pecador, ele é escravo dos seus pecados. Ele busca, ele corre atrás. E não é simplesmente ele tomar uma decisão, porque muitas vezes ele pode tomar uma decisão, mas ele ainda ama aquilo. Ele não conseguiu mudar aquilo que está dentro, aquilo que provoca os desejos dele. Ele não consegue mudar. Ele pode mudar a sua mente, mas ele não consegue mudar esta natureza que está lá dentro. Então não é tão simples. Outra coisa, o pecador durante a sua vida, ele contrai uma dívida de todos os seus pecados ao nosso Criador, a Deus. Então temos dois problemas. Como resolver? Uma pessoa só resolveu estes e todos os outros problemas. O Senhor Jesus. Porque na cruz, nas horas em que ele passou lá, ele estava, diz aqui, pagando o preço da nossa salvação. Ele sofreu nas mãos dos soldados e sofreu muito. Ninguém gosta de sofrer, né? Ninguém gosta de ter dor. É por isso que os postos se multiplicam, os remédios se multiplicam, a tecnologia se multiplica, a ciência se multiplica para aliviar a dor. Mas este homem que nasceu aqui, ele nunca fugiu da dor, do sofrimento que iria lhe causar na cruz para salvar vocês e a mim. Ele tinha poder para a qualquer momento subir para o céu e deixar este mundo condenado em seus pecados, escravo dos seus pecados. Mas sabe o que ele fez? Ele caminhou dia após dia durante 33 anos. E o fim da vida daquele homem era suportar o castigo dos meus pecados e dos teus pecados. A vida deste homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus, era ser ferido de Deus e oprimido. Ninguém gosta de sofrer, de apanhar. E agora você imagina apanhar e sofrer de Deus, ser ferido de Deus? Outra coisa, ele foi ferido de Deus, mas ele não tinha nenhuma culpa. Ele não tinha nenhum pecado. Mas você tem. E eu tenho. E ele estava ali nos substituindo. O quanto você merece sofrer nas mãos de Deus, e eu também, por causa dos nossos pecados no inferno. Ele estava ali com os braços estendidos sobre aquela cruz. Preparado, disposto para receber o cálice e o furor divino. As Escrituras nos dão alguma explicação, alguma linguagem para entender. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e ele foi moído por nossas iniquidades. Ele, meu amigo, ele sofreu. Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. Este livro diz
que Deus o fez pecado por nós. Este livro também diz que ele padeceu o que nós deveríamos sofrer das mãos divinas. É por isso que Deus, ele pode dar salvação. É por isso que Deus convida o pecador a ser salvo. É por isso que existe hoje o perdão para nós. Porque esta pessoa, este homem, e Deus ao mesmo tempo, Jesus Cristo, ele padeceu, ele pagou a nossa dívida. Ele sofreu no nosso lugar para nos dar a salvação. Como é que alguém pode alcançar todas estas bênçãos? As coisas de Deus só se alcançam pela fé. Não tem outro meio. O pecador é convidado a confiar nele, a compreender, a valorizar o valor da morte que Cristo teve sobre a cruz, o valor dos seus sofrimentos. Cristo, quando pagou, que estava sofrendo no nosso lugar, ele sofreu vivo. Você sabe que uma pessoa tem um limite para os sofrimentos. E então ela morre. Passou dos limites. Mas Deus, que estava naquele corpo, fez com que aquele corpo ficasse vivo. Só podia ser assim. Para aguentar os sofrimentos que vinham de Deus. Qualquer pessoa morre. Iria morrer. Nós temos um limite para o sofrimento e então nós morremos. Mas Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Isto quer dizer, meu amigo, que a obra que Ele preparou foi algo que você não precisa ter dúvida. Você pode aceitar como um presente de Deus, alguém que pagou o preço para a tua salvação. Resta saber agora se você quer, você precisa. Você se sente uma pessoa que precisa desta salvação. Precisar, você precisa, porque você e eu, nós nascemos do primeiro Adão, já com a sentença decretada. Pecadores têm um salário, o pecado tem um salário, e o salário é a morte. Morte eterna, morte nos sofrimentos do inferno. Mas quantos querem ter a vida? Quantos querem ter a salvação que Deus oferece de uma maneira gratuita? Uma obra plena, completa, que o pecador pode descansar em seus pecados, pode descansar na obra que Cristo consumou na cruz, requerendo aquilo para ele. Aquela obra foi por mim. Aquela pessoa morreu na cruz no meu lugar. Eu recebo isto porque foi por mim. Será que é difícil? Quando o pecador não quer, tudo é difícil, né? Quando não se quer, tudo é difícil. Até para ir na esquina, buscar alguma coisa. A pessoa tem dinheiro, tem saúde, ele precisa daquilo que está lá no armazém ou na farmácia. Mas se ele não quer, o que está faltando? Desejo, vontade. Porque necessidade ele tem, dinheiro ele tem, condições ele tem. E talvez é isso que falta no mundo todo. Não tem o mínimo desejo de ser salvo. Mas nós temos que terminar com a última leitura. Diz aqui que João viu muita gente num trono.
diante de um trono. E ali no trono estava o Senhor Jesus Cristo, julgando aqueles que não foram salvos. E ele estava olhando e vendo e disse: aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Se o seu nome não está aí no livro da vida, João lhe viu aquele dia. O que separa você deste dia? Talvez você possa ter o seu nome, quer ter o seu nome em vários lugares importantes. Mas se você nunca estiver no livro da vida, você será lançado no lago de fogo. Já pensou nisto? Entrando no lago de fogo para nunca mais sair. O começo do sofrimento, aquilo que você evitou por toda a sua vida. Dor. Pois é, vai começar. Por quê? Por que o pecador tem que sofrer assim? A resposta simples é porque ele não quis ser salvo. Ele não quis. Você não tem que pensar, não, mas o fulano que nunca ouviu e aquele, como é que não? Você tem que pensar em você. Você é o privilegiado e o mais privilegiado. Talvez você morrendo, aquele que você acha que nunca ia ouvir o Evangelho, você morre, sem a salvação, ele começa a ouvir e se salva. Ou de alguma outra maneira ele recebe a informação de como ele pode ser salvo. Deus, ele não vai deixar ninguém sem saber de alguma maneira que ele podia ser salvo. O pecador vai para o inferno para sofrer por causa dos seus pecados. Então, meu amigo, você que não é um pecador, você que ainda é um pecador sem a salvação, você está caminhando para lá, dia após dia, como um trem veloz, rumo ao destino. E se hoje for o seu último dia, você está chegando no fim da linha, meu amigo, você precisa ser salvo. Você deve ser salvo. Você não pode brincar com este assunto. E sabe, meu amigo, Deus não se deixa escarnecer. Não. Deus, ele não se deixa escarnecer. Tudo que o homem ceifará, tudo que você está plantando, você vai colher um dia. Deus não esquece. Você vai colher como você plantou, multiplicado muitas vezes. Porque você não conhece a gravidade dos seus pecados, que fez Cristo sofrer na cruz horrores para lhe salvar. Mas o que você fez? Fora daqui com isso. Não queremos que este reine sobre nós. Eu espero de todo o meu coração que você seja salvo. Você aproveite, meu amigo, porque a vinda do Senhor está próxima. Mais perto do que você imagina. E sem esta salvação, você vai ficar aqui para ser condenado. O mundo
rejeitou e tem rejeitado a Cristo. Espero que você creia no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação.